o gráfico diário do Bitcoin, vocês percebem que ele vinha encontrando aqui uma região que, historicamente, aqui embaixo no RSI, indica fim de queda, né? Mas dessa vez, como vocês podem notar, o RSI foi mais baixo do que de costume, né? Das duas vezes anteriores. E aí eu parei para pensar o seguinte: quando foi a última vez que o RSI rompeu essa linha de 30 no gráfico diário? Ele chegou próximo dessas duas vezes aqui, mas não chegou a ficar abaixo de 30 como dessa vez. E aí, retornando, pessoal, eu afastei o gráfico, né, para encontrar a última vez que isso aconteceu. E aconteceu aqui, como vocês estão vendo, agosto para setembro de 2023, tá? Vou até apagar as bolas anteriores para não confundir vocês. Vou trazer essa para cá, na verdade, tá? Para sinalizar exatamente o ponto onde isso aconteceu. Vou trazer isso para cá. Então, estamos falando aqui de agosto para setembro de 2023. Também um fundo de poço, como vocês podem notar, né? O preço estava aqui nos 25 mil dólares, como vocês podem notar. E depois de encontrar este momento de RSI abaixo do 30, o preço dispara absurdamente até atingir a região dos 72 mil dólares, uma alta histórica. 25 para 72 mil dólares em poucos meses. Então, também é uma sinalização interessante. E aí eu parei para pensar e lembrei de uma coisa. Esse momento aqui em setembro de 2023 foi um momento muito similar na questão de emoção de mercado. É um momento mais próximo em questão de medo. Recentemente, a gente viu o Bitcoin bater em 30 naquele indicador de Fear and Greed Index, né? Indicador de medo e ganância. 30 sinaliza medo. Sabem qual foi a última vez que esse indicador pegou 30? Exatamente aqui. Exatamente em setembro de 2023. Então, não somente é o mesmo ponto aqui de RSI, né, similar ao que a gente tem hoje, mas também é um momento similar no indicador de medo e ganância. E esse indicador, geralmente, ele também mostra um esgotamento de força vendedora. Quanto mais medo no mercado, ao contrário do que as pessoas imaginam, né, vou fugir do Bitcoin, esse momento de medo é o momento ideal de compra. Eu vou mostrar isso para vocês justamente em gráfico, trazendo para vocês o gráfico que está na tela. Então, o que eu falei para vocês foi o seguinte: aqui embaixo, vocês têm um gráfico de Fear and Greed, medo e ganância. Vocês vão ver que a última vez onde esse indicador pegou aqui no 30, que a gente pegou recentemente, foi justamente aqui, como vocês podem ver, em setembro de 2023, tá? Em nenhum outro momento se aproximou disso. Somente agora, em setembro de 23. E olha que engraçado, pessoal. Olha o que a gente tem no preço aqui em cima. Esse gráfico preto aqui em cima é o preço do Bitcoin. Lá em setembro de 23, olha só que formação a gente tinha. Double top, tá? Topo duplo, ou seja, o preço pegou no topo do canal, caiu, pegou de novo no topo do canal, na mesma região aqui, e desabou para esse ponto. E o momento aqui que a gente tinha o medo, né, região 30 de medo e ganância, ou seja, medo no mercado, está marcado exatamente aqui, onde vocês estão vendo capitulation, né? Exatamente o ponto onde aconteceu a reversão. O preço volta pouco a pouco a subir, rompe esse canal de acumulação e dispara até um novo canal. Esse canal atual também tem um topo duplo. Pegou nesse momento aqui, caiu, pegou nesse momento aqui e caiu. E lá embaixo estamos no 30 do medo e ganância, exatamente como aconteceu em setembro de 2023. Então, pessoal, se a gente pegar este gráfico aqui, lá em 23, e jogar para agora, seria este o movimento esperado a partir daqui. É uma certeza? Não, pessoal. Como eu falei, é um momento perigoso, é um momento delicado, onde a gente pode perder os 60, já que o Bitcoin está se acostumando, está gostando da região dos 60, o que não indica ali aquele tradicional fundo do poço, né, que é um pavio e o preço volta a subir. Então, é um momento arriscado, mas muito parecido com esse momento lá de setembro de 2023, quando, na verdade, a gente viu uma armadilha, né? Foi um falso topo duplo. Um topo duplo indica que o mercado vai desabar. E não foi isso que aconteceu. Ele teve uma quedinha, a galera fugiu do mercado, amedrontada, né? Medo 30, como vocês viram, a galera fugiu e logo na sequência, pum, o preço dispara dos 25 até os 72. A linha branca nesse gráfico é o preço do Bitcoin e estão vendo uma linha azul que mostra a pressão vendedora por parte dos mineradores. E vocês percebem uma correlação absurda nesse gráfico, né? Sempre que essa linha azul sobe, ou seja, os mineradores vendem mais Bitcoin, existe uma tendência do preço do Bitcoin ficar preso ou caindo aqui, né? E na hora que a gente vê
esta linha azul caindo, como mostra essa seta vermelha, né? A queda da pressão vendedora dos mineradores. Olha só o que acontece com o preço, conforme mostra a seta verde, né? Pressão dos mineradores veio para o fundo aqui, ou seja, pouco Bitcoin sendo vendido por mineradores, o preço dispara. Mas na frente, estamos vendo agora já na virada de 2023 para 2024, mais uma vez, pressão dos mineradores desaba e na sequência, como vocês podem ver pela seta verde aqui, o preço do Bitcoin sobe absurdamente, tá? E olha só o que vem acontecendo aqui a partir deste mês com a pressão vendedora por parte dos mineradores. A linha azul, ela vem desabando para novamente encontrar esse fundo do poço aqui, ou seja, pouca venda por parte dos mineradores. O preço está aqui embaixo, né, 60 mil dólares. Mas será que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nas duas setas verdes anteriores, onde o preço disparou? É isso que a gente espera, né? Uma menor venda por parte dos mineradores, ajudando o preço finalmente a conseguir subir. E por sinal, lembrem que eu falei lá que estamos no momento exatamente igual a setembro de 2023, onde o medo estava na região 30, ou seja, sentimento de mercado de medo, e também o RSI estava no mesmo patamar. E mais uma vez, neste gráfico aqui, notem que essa primeira seta verde aqui, ela acontece exatamente, ela aqui, setembro de 23, momento onde a venda por parte dos mineradores atingiu um fundo do poço e o preço disparou. E exatamente agora estamos na mesma situação. Então esse momento agora está muito similar a setembro de 23, quando todo mundo achava que o Bitcoin ia para o fundo do poço e o preço disparou. Tá aí na tela para vocês, né? Cada barrinha aqui representa um período de 3 meses, um trimestre. E olha só para onde está vindo este recuo de preço. Esta linha preta aqui na horizontal, ela está em 58.737, marcando os topos lá de 2021, tá? No gráfico trimestral, esse foi o topo. A vela, ela parou nessa região de 58.700. E notem o que aconteceu após essa disparada de preço que a gente teve desde o início de 2023, né? Tivemos a Bull Run e temos agora um retorno de preço exatamente para esse patamar, né? A gente viu o preço recuando para essa zona, e agora a tendência natural, né, com a análise gráfica, seria o quê? Rompeu, retesta esta linha como suporte e a partir daqui ficaria livre para ter uma disparada de preço. Então, no gráfico trimestral, para falar a verdade para vocês, tá lindo, tá? Então, é um gráfico muito mais confiável do que o mensal ou o gráfico semanal, e aqui essa figura tá bem bonita. E comparando mais uma vez com setembro de 2023, você vai ver que foi esse momento aqui, pessoal. Tá vendo essa barra vermelha que vocês estão vendo aqui? Foi nesse trimestre que aconteceu esse recuo, onde todo mundo ficou assustado. Olha que interessante, uma disparada de preço, duas velas trimestrais subindo, exatamente como agora, ó, duas velas trimestrais subindo, seguida por uma vela vermelha, que gerou medo até a região 30 do indicador medo e ganância. E o pessoal ficou desesperado. Exatamente esta vela vermelha aqui. O que aconteceu depois dessa vela? Novamente, duas velas verdes disparando o preço, seguida da vela trimestral atual, onde, mais uma vez, vemos medo e ganância na região 30. Estão percebendo similaridades, como o mercado funciona dessa forma, né? Ele faz essa contínua repetição de movimentos, né? E serve como uma limpeza, porque nada pode subir para sempre de forma descontrolada. Precisa acontecer uma limpeza pouco a pouco, uma renovação de mercado, e é exatamente o que eu estou vendo acontecer nesse trimestre, né? Nessa vela que a gente está vendo, é justamente aquilo para separar o joio do trigo, para separar os homens dos ratos, aqueles que realmente confiam no ativo, daqueles especuladores de curto prazo.